Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 2. Por ocasião desse mês de setembro, teremos nossa conferência de mulheres. Será uma bênção. Estamos orando por isso, pelo mover de Deus, aqui na igreja, na vida de cada um das que participarão. Então, tenhamos nos próximos dias uma especial atenção em nossa intercessão por tudo que vai acontecer. A pastora Dayana iria compartilhar a palavra esta noite, mas ela foi acometida de uma enfermidade, queridos. Eu acredito uma virose. Está com febre, já mediquei ela com dipirona, está se recuperando. Falei que ela não ia precisar se preparar com o jantar hoje à noite, que ficaria tudo por minha responsabilidade. Fazia tempo que os meninos queriam comer miojo, Criança gosta de miojo, então ela não se preocupa. E aí, tem uma reflexão preparada aqui desde terça passada, e quero compartilhar com os irmãos sobre uma mulher, Por ocasião da conferência de mulheres, eu queria falar sobre uma mulher. Já quero desde já agradecer também a presença da irmã Elisângela ali pela primeira vez. Fique à vontade aqui no nosso meio. Primeira vez na Igreja Batista das Nações. A gente fica muito feliz pela presença. Capítulo 2, eu falei o versículo, queridos? Não era segredo. Vou falar agora. Versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Amém? Quero, junto com os irmãos, com as irmãs, meditarmos na palavra do Senhor nessa terça-feira, de uma mulher chamada Ana. E vamos avançando aqui a partir do versículo 36. E ela, diz o texto, era uma profetisa. Era uma profetisa. E eu fico procurando hoje em dia as profetisas, mas existem muitas bruxas por aí também, sabia, querido? Se passando por profetisa. Muita feiticeira, E tinha umas feiticeiras que lembra a feiticeira que entortava o nariz e tudo mais? Não tinha aqui. Tem as feiticeiras também, a gente tem que tomar cuidado. A gente vive dias de muito misticismo, sabe, queridos? Então eu confesso aos irmãos que eu creio nos dons do Espírito Santo. A nossa igreja não é cessacionista. Nós cremos que de fato Deus usa pessoas para falar aos nossos corações, para expor a palavra de uma forma maravilhosa. Mas alguns são usados de uma forma ainda diferente, trazendo à tona um fato que ninguém poderia saber senão Deus. Revelada a uma pessoa de forma extraordinária, que traz isso à tona, não para envaidecer aquele que transmite a mensagem, mas para a edificação dos santos, para a edificação do povo. Há uma definição de profeta, que alguns teólogos costumam dar, que é o homem do tempo. O profeta como o homem do tempo. Como alguém que tem uma percepção do que está acontecendo. Há uma sensibilidade quanto àquilo que é espiritual, e ele fala e diz, olha, estou sentindo que está acontecendo isso. O Espírito Santo está conduzindo a igreja, está conduzindo de alguma forma em tal e tal direção, uma percepção e uma capacidade de transmitir às pessoas ao redor uma palavra tão assertiva, um direcionamento vindo do alto. Por isso eu peço muito equilíbrio aos irmãos.
quando consideramos expressões como essa e aplicação nos nossos dias. Para nós não assumirmos uma posição cessacionista e dizer que não existem os dons do Espírito Santo, nem de línguas, nem interpretação e nem profecia, mas também para não irmos para o outro extremo também, que tem muita gente maliciosa e cheia de artimanhas, fazendo acontecer muita coisa aí nas igrejas. Precisamos de cautela. E como é que a gente conhece a árvore? É pelos frutos. Precisamos ficar um pouquinho de tempo com a pessoa para conhecer quem a pessoa realmente é. A irmã Elisângela chega na igreja, olha para o pastor Jair e vai pensar, será que esse pastor presta ou será que ele não presta? A gente com um sorriso no rosto, tratando com gentileza, tenta transmitir uma imagem positiva. Mas não tem como, só comendo meio quilo de sal junto, que a gente vai saber quem realmente é alguém. Às vezes você pode ter uma impressão negativa de alguém, igual ao do Hélio, por exemplo, cara fechada, mas depois, com o passar do tempo, você vai ver que ele é uma pessoa maravilhosa. E pode ser o contrário, você pensar que essa pessoa é super homem de Deus, Deus e mulher de Deus, mas só o tempo, convivendo junto, para saber se realmente a pessoa é. Mas essa daqui era uma mulher sim, profetisa, reconhecida aqui na Bíblia, o nome dela era Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. E aqui tem um detalhe curioso, porque algumas pessoas vão dizer que as 10 tribos de Israel foram perdidas, espalhadas pelo mundo, e que ninguém conseguia identificar mais quem era quem. Desde quando os assírios levaram o povo de Israel ali esparramado pelo mundo afora. Mas a gente vai perceber por esse e por outros textos que não, calma aí. Tem alguns aí que dá para identificar sim de onde eles são e de qual tribo eles são, e que são das 10 ainda, inclusive essa daqui, que era de Ásia. Ela tinha uma característica, era bem idosa. E eu não sei quantos aqui querem ser bem idosos. Normalmente tem um conselho muito bom para quem não quer ficar velho, vocês sabem, né, queridos? É só morrer cedo, morrer jovem, né? Se não for assim, mas aqui não. Eu quero ficar bem idoso na igreja, saudável, né? Como a irmã Ângela ali no Shekinah, a irmã Lourdes, ela era uma mulher bem idosa, e tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado. Aí tem uma característica, ela se tornou viúva muito jovem, 7 anos de casado só, o marido dela faleceu. Imagina que ela casou com 16 anos, 16 anos mais 7 anos, com 23 anos aproximadamente, essa estatística é minha do IBGE aqui, mais ou menos com 23 anos ela se tornou viúva. E eu pergunto para os irmãos, uma mulher com 23 anos, viúva, dá para se casar de novo? Dá ou não dá, queridos? Dá, se quiser casar tem toda a oportunidade ainda, né? Não tem problema. Mas ela especificamente, ela não quis. Eu não sei se não quis ou se é que não apareceu um bom partido para ela. A Bíblia não diz, mas assim, a princípio, acho que se a gente inferir aqui que ela optou pelo celibato, não é das conclusões mais erradas não. Mas essa mulher, ela falou, não vou, eu vou me ficar contente do jeito que eu estou aqui. E ela já estava agora, com 84 anos. A irmã Lourdes, que está aqui, tem 81, vai fazer 81, né, mãe? A irmã Ângela tem quantos anos, irmã Ângela? 72. Então a irmã Lourdes ganhou em termos de mais idade, mas ela tinha 84 anos. Mas ela tinha uma característica no versículo 37, ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. Então, a fé, desde a viuvez dela, a fé passou a ocupar um lugar especial na sua vida, a ter um volume especial na sua vida. Para algumas pessoas, Jesus e a fé, e o templo, e a igreja, e os irmãos, e os louvores, e a oração, tem um lugar especial. Para outros não. Para outros vão para o templo para bater o ponto a cada 15 dias, a cada 21 dias, porque tem que ir.
São quase evangélicos não praticantes mais. Para outros não, tem satisfação de estar no templo. E aí eu quero fazer referência aqui ao irmão Hélio, nosso presbítero. Ele é igrejeiro. Só que da mesma forma que Timóteo tinha uma fé que antes havia em sua mãe e em sua avó, o Hélio também tem uma fé que foi inspirada no irmão Justino e na irmã Eurídice. E eu tenho muito desejo de fazer um culto aqui só para contar os causos dos antigos membros dessa igreja, dos fundadores, e como foram pessoas extraordinárias. Quando foram colocar o telhado aqui, precisava de 4 fiadores para o empréstimo do telhado. Irmão Justino, pai do Hélio, pode me colocar meu nome, eu vou ser o primeiro fiador. Vários irmãos bonitinhos saíram fora, não quiseram ser fiador não. Irmão Justino foi lá, primeiro da fila, pagou tudo direitinho, graças a Deus não sujou o nome de ninguém. Mas assim, pessoas que têm prazer, que dedicam tempo nisso, que têm alegria. E essa mulher, ela tinha alegria nas coisas do Senhor. Tinha alegria, como vocês que estão aqui, queridos. Eu tenho certeza, esses que vieram para a igreja na terça-feira, onde não tinha equipe de louvor, onde não tinha luz, onde não tinha nada extraordinário, senão o mais extraordinário de todos que nós cremos, que é a presença de Deus. É o Espírito Santo de Deus. E assim era Ana, ia. E o que acontecia no versículo 37? Ela não deixava, mas adorava, noite e dia. Não interessava se era sábado, se era feriado, se ia ter muita gente na igreja, se ia ter pouca gente na igreja, não importa, eu vou estar lá. Por causa de quem? Por causa do meu Senhor. Só que a fé dela era regada, queridos, com jejum e orações, é o que diz o versículo 37. Pergunta, não precisa responder. Quando foi a última vez que você fez um jejum? Não precisa responder, vocês. Quando foi a última vez que você parou 1 hora de oração? Hoje foram 20 minutos, 25. Hoje foi engraçado, eu estava ajoelhado ali orando, eu pensando que a irmã Márcia que ia terminar a oração, e ela pensando que era eu. Aí quase que chegava, eu falei, nossa, a irmã Márcia quer orar mais do que uns 20 minutos hoje e tal, e ela pensando a mesma coisa de mim. Jesus falou para os discípulos uma vez, nem 1 hora vocês conseguem orar comigo, nem 1 hora. Ela é uma pessoa que desenvolvia a oração. E precisamos considerar isso, sermos pessoas de oração. A oração não pode ser uma coisa eventual, uma festividade, um feriado que acontece 1, 2, 3 vezes por ano. Precisamos trazer a oração para o nosso cotidiano. E para essa mulher idosa, viúva de 84 anos, no momento de fragilidade de sua vida, 84 anos, final de carreira, para essa mulher Jesus quer se apresentar no templo. E o capítulo 2 fala de Jesus, o menino Jesus sendo levado no templo. E essa pessoa, nesse momento tão frágil, mas ao mesmo tempo de tanta fé, essa recebe Jesus nos braços. Essa recebe Jesus nos braços. Normalmente a gente pensa nós nos braços de Jesus. Mas essa daqui é a semelhança de Simeão. Se encontra com Jesus no templo, e com certeza ela pediu para abraçar o Salvador. Essa mulher de tanta fé, ela não ia deixar esse menino lindo, maravilhoso, passar desapercebido sem antes abraçar ele, pegá-lo no colo. E Jesus se revela a ela. Como Jesus se revela assim, a irmã Ângela, a irmã Ceissa, a irmã Marcela, que sem nada glamuroso, de atividade religiosa glamurosa, vem até a presença dele, com jejuns e orações, simplesmente para estar na presença dele. Por que é importante? Porque isso tem significado para si. A esse Jesus se revela. E chegando naquela hora, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. A partir daquela vivência, daquela experiência, ela encontra aquela criança
e ela tem plena convicção de que ali estava o Salvador. Jesus não estava realizando um milagre, era apenas um menino, uma criança de poucas semanas. Mas mesmo assim, ela pegando aquela criança no colo, olhando, junto com Simeão, correspondendo com Simeão, ela tinha a convicção: aqui está o Salvador. Mesmo sem milagres, mesmo sem algo estrondoso acontecendo, mesmo sem aquela criança andar sobre as águas ou ficar levitando ali de uma forma sobrenatural. E nós também, mesmo quando não há milagres, mesmo quando Jesus extraordinário está se apresentando de uma forma tão simples, que muitos poderiam dizer: isso é só uma criança do mesmo jeito de todas as outras. Não, não é. Eu creio, eu sei que é algo extraordinário, eu sei que Ele é o Salvador, eu sinto isso. Eu tenho essa convicção e eu me alegro com isso. E Simeão está ali, está se alegrando comigo. O Hélio também está ali, está se alegrando comigo também. A Marcela também está aqui. A irmã Nívia também crê. Nós também cremos e nós nos alegramos. E esse compartilhamento dela, ela diz, ela compartilhava com todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E aqueles que esperavam essa redenção, que esperavam o Redentor, o Messias, ao ouvirem seu discurso, igualmente encontravam uma correspondência maravilhosa. E mais ainda, desperta em seu coração, no coração daquela viúva, o desejo de compartilhar que o Salvador nasceu, que o Messias está ali, está em Jerusalém, que o Messias existe. E a autêntica experiência de salvação em nós, do Senhor morando em nós, faz também despertar o desejo em nós de falarmos com aqueles ao redor sobre o amor e a bondade de Cristo. Eu estava ali de joelhos orando e lembrando de um colega meu, advogado. E sabe o que eu estava pensando aqui? Eu nem imaginei que eu não pensei, vou pensar para poder falar na pregação depois. Não, eu só pensei ali. Eu estava pensando, como é que eu vou levar o evangelho para ele? Eu estava pensando, mas sinceramente, eu vou chamar ele para... Porque às vezes tem um culto, eu não vou chamar ele para esse culto, eu vou chamar para esse outro, assim, porque eu acho que tem mais ou menos, vai encaixar melhor. Eu ficava quebrando a cabeça, como é que eu vou fazer para... Irmãos, e nós, você que tem o Espírito Santo, de alguma forma vai ter sim no teu coração o desejo de compartilhar das boas novas com aqueles que estão ao seu redor. Sim, a hora havia chegado e ela dava graças a Deus. Graças, Senhor, obrigado por eu ter tido essa vivência. Irmãos, nós não estamos aqui hoje, nessa terça-feira, porque fomos castigados. Não! Estamos aqui felizes. Porque fomos beneficiados, fomos alcançados pela salvação do Senhor, motivo pelo qual nós damos graças. Já pensou se eu dissesse: ai, Daiane, eu estou indo para a igreja, mas eu não queria estar lá não, que tem aquele monte de gente feia, eu só vou porque eu sou obrigado, que eu sou o pastor, senão eu... Não, queridos, alegria, tanto que eu chego mais cedo aqui. Irmão William chegou aqui 7h30, não foi, irmão William? Em ponto, mas o pastor já estava, que eu já tinha chegado aqui 7h10 já, ajeitei, coloquei o som, fica baixo. Eu amo estar aqui, eu amo a companhia dos irmãos. Quando eu der um sorriso para os irmãos, o irmão pode saber que eu estou sorrindo de verdade, dando graças. E essa mulher aqui, ela dava graças a Deus por tudo isso que ela estava vivendo. E esse sentimento de gratidão, ações de graça, é o que deve pautar, que deve nos motivar sempre. Oh, irmãos, uma viuvinha de 84 anos, tão frágil, tão pequenininha, mas ao mesmo tempo tão amada pelo Senhor. E poderosa, quando tinha em seus braços o menino Jesus, o Salvador. Quer ver você ficar poderoso, poderosa? É você ser cheio do Espírito Santo. Não há um poder para você se envaidecer, mas para fazer transbordar de alegria ao teu coração e você sim se tornar um canal da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor. Amém? Queridos, essa é a meditação que eu queria trazer para os irmãos, para as irmãs, e quero pedir que nós nos coloquemos em pé nesta hora. Vamos fazer uma oração.